Você já olhou para o seu cachorro ou para o seu gato e pensou: ele está só um pouquinho acima do peso, mas está feliz, né? Pois é, essa é a frase que milhões de tutores repetem todos os dias. Mas e se eu te dissesse que esse pouquinho pode estar encurtando os anos de vida do seu melhor amigo? Hoje, a obesidade em pets é considerada uma das maiores epidemias silenciosas do mundo animal. De acordo com um estudo publicado na revista científica Frontiers in Veterinary Science, quase 60% dos cães e gatos estão acima do peso ideal. E o mais assustador é que muitos tutores nem percebem. Antes de continuar, curte esse vídeo e salva para assistir depois, porque o que você vai descobrir aqui pode literalmente salvar a vida do seu pet. Quando o veterinário fala sobre obesidade, muita gente imagina um animal enorme, sem conseguir andar. Mas a verdade é que a obesidade começa em pequenos detalhes. Aquela ração a mais no pote, o petisco só porque ele pediu, o restinho de comida do almoço. E assim, sem perceber, o que era um gesto de carinho se transforma num problema sério de saúde. Veterinários explicam que a gordura em excesso não é apenas estética, ela é inflamatória. Isso significa que o corpo do pet passa a trabalhar em esforço constante, tentando lidar com o excesso de energia acumulada. O coração sofre, as articulações sofrem, o fígado trabalha dobrado e o corpo inteiro entra num estado de alerta. Mas o mais triste é que a maioria dos tutores associa comida a amor. E quem consegue resistir àquele olhar pedindo só mais um pedacinho? Afinal, quando ele abana o rabo ou faz aquele charme com os olhos, é quase impossível dizer não. Só que o que o pet realmente quer não é comida, é atenção. Ele quer presença, companhia, brincadeira, tempo com você. E é aí que começa o engano. A gente substitui tempo por petisco, carinho por comida, presença por ração a mais. O amor vira exagero, e o exagero vira risco. Segundo os veterinários, o excesso de peso reduz em até 2 anos a expectativa de vida de um cachorro ou gato. Além disso, aumenta as chances de doenças cardíacas, diabetes, problemas articulares e até tumores. Tudo isso causado muitas vezes por um gesto que começou com amor. Mas como saber se o seu pet está acima do peso? O primeiro sinal é visual. Você deveria conseguir sentir as costelas dele com facilidade, sem precisar apertar demais. A cintura também precisa estar levemente marcada, sem a barriga arredondada. Se ele parece sempre fofinho demais, pode ser um sinal de alerta. Outro sinal é o comportamento. Cansaço rápido, sono em excesso, dificuldade para pular ou subir escadas, tudo isso pode indicar sobrecarga nas articulações e metabolismo lento. Muitos donos acham que o pet está só ficando preguiçoso com a idade, mas às vezes é o peso falando mais alto. E é nesse ponto que entra a conscientização. A obesidade em pets não é apenas uma questão de beleza, é uma questão de saúde pública animal. O corpo do seu cachorro não foi feito para carregar peso extra. Cada grama a mais é um esforço dobrado nos ossos, nas patas, no coração. Mas calma, a intenção aqui não é te culpar. Pelo contrário, é te despertar. Porque a boa notícia é que dá para reverter. Com pequenas mudanças, é possível recuperar a energia, a leveza e até os anos que a balança tirou. E o primeiro passo é olhar com sinceridade. Quando você vê o seu pet, você enxerga o amor que sente, mas precisa também enxergar o corpo dele. Se o peso já passou do limite, é hora de agir com amor de verdade. Não o amor que alimenta, mas o amor que cuida e protege. Veterinários explicam que o ganho de peso é resultado de 3 fatores principais. Primeiro, alimentação desbalanceada, com calorias em excesso. Segundo, falta de atividade física, especialmente em pets que vivem dentro de casa. Terceiro, a castração sem controle alimentar, que reduz o metabolismo. Ou seja, a culpa não é só sua, é o estilo de vida moderno. O mesmo que afeta os humanos, chegando também aos nossos animais. Mas isso não precisa continuar assim. Agora que você já entendeu o tamanho do problema, é hora de descobrir o que realmente pode ser feito. E sim, é possível mudar essa história. Mesmo que o seu pet já esteja acima do peso, ainda dá para recuperar a saúde dele, com carinho, paciência e informação. Veterinários do mundo todo são unânimes em afirmar: a obesidade em pets é reversível. Mas para isso, é preciso começar com algo simples: consciência. Entender que não se trata apenas de estética, e sim de qualidade de vida. Porque quando o peso ultrapassa o limite, tudo no corpo do animal muda.
O coração trabalha mais, os pulmões têm mais dificuldade para expandir. As articulações sofrem e, aos poucos, o cansaço vira rotina. Mas o primeiro passo para reverter isso não é a balança, é o olhar. Você precisa olhar para o seu cachorro ou gato com sinceridade, sem culpa, sem negação e dizer: eu te amo tanto que quero cuidar de verdade de você. E a partir desse ponto, tudo começa a mudar. Primeiro, ajuste na alimentação. O amor que nutre, não o que exagera. A mudança mais importante é a alimentação. E aqui, cada detalhe faz diferença. Veterinários explicam que, para controlar o peso de forma saudável, é essencial reduzir calorias, não nutrientes. Isso significa que o seu pet precisa comer menos quantidade, mas com mais qualidade. As rações específicas para controle de peso têm menos gordura e mais fibras, o que ajuda o animal a se sentir saciado sem ingerir tanto. E, diferente do que muita gente pensa, não é só trocar a ração de uma vez. A transição deve ser gradual, misturando a antiga com a nova aos poucos, durante 7 a 10 dias. Assim, o organismo se adapta sem estresse nem rejeição alimentar. E quanto aos petiscos? Sim, eles podem continuar, mas de outro jeito. Substitua os industrializados por opções naturais, como pedacinhos de cenoura cozida, fatias de maçã, sem semente, ou até cubinhos de frango cozido. Esses alimentos têm menos calorias e continuam sendo recompensas de amor, só que de um jeito mais saudável. Além disso, preste atenção nas quantidades. Muitos tutores erram justamente aqui. A ração deve ser medida com um copinho dosador, respeitando as recomendações do fabricante e o peso ideal do pet, não o peso atual. É um pequeno detalhe, mas muda tudo. E lembre-se, não existe dieta milagrosa, existe rotina. Com paciência, disciplina e carinho, o corpo do seu pet vai se ajustando. Segundo, atividade física. Movimento é vida. A segunda mudança é a mais divertida, o movimento. Porque emagrecer para um pet também pode ser leve e alegre. Veterinários e comportamentalistas explicam que a falta de exercício é um dos principais motivos do ganho de peso. Cães, por exemplo, precisam de pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Pode ser uma caminhada, uma corrida leve ou até brincadeiras dentro de casa. O importante é que o corpo se mova e o coração bata mais forte, de forma saudável. Mas aqui vai um ponto essencial: o ritmo. Não adianta tentar compensar o sedentarismo de meses com um passeio de 1 hora logo no primeiro dia. O corpo do animal precisa se adaptar aos poucos, assim como o nosso. Comece com 10 minutos por dia e vá aumentando. O importante é manter a constância. E se o seu pet for idoso ou tiver limitações, há alternativas. Brincadeiras simples, como jogar bolinhas curtas ou esconder petiscos leves pela casa, já estimulam o cérebro e o corpo. Lembre-se, movimento não é apenas correr, é interagir, explorar, viver. E para quem tem gatos, o segredo está na estimulação mental. Brinquedos de caça, arranhadores e prateleiras ajudam o gato a se movimentar sem perceber. Transforme o ambiente num espaço de descobertas. Porque no fim, o corpo e a mente trabalham juntos. Terceiro, a importância do acompanhamento veterinário nada substitui o olhar de um profissional. Por isso, se você desconfia que o seu pet está acima do peso, marque uma consulta. O veterinário vai avaliar o índice de massa corporal. Sim, os pets também têm isso. O histórico de alimentação e possíveis doenças associadas. Isso é essencial, porque nem todo ganho de peso é culpa da comida. Em alguns casos, o sobrepeso pode estar ligado a disfunções hormonais, como hipotireoidismo ou síndrome de Cushing. Somente exames e acompanhamento profissional podem identificar corretamente o motivo. Além disso, o veterinário pode indicar dietas terapêuticas específicas, adaptadas ao metabolismo do animal e ajustar as porções de forma segura. Ele também pode recomendar suplementos que ajudam na queima de gordura e fortalecimento muscular, especialmente em pets que já apresentam desgaste nas articulações. E o mais importante, o acompanhamento regular permite ver o progresso, ver o peso cair aos poucos, as medidas melhorarem, e a energia voltar aos olhos do seu pet é uma das maiores recompensas que um tutor pode ter. Quarto, o papel do tutor. Amor com responsabilidade. Cuidar do peso do seu pet não é uma missão fácil, mas é uma das mais nobres, porque exige equilíbrio entre emoção e razão.
Exige dizer não quando o coração quer dizer sim, mas é esse não que salva vidas. É importante lembrar, o pet não sente falta do que nunca teve. Se ele se acostumar com uma rotina equilibrada desde cedo, o corpo e o instinto dele vão se adaptar naturalmente. Ele não vai se sentir privado. Pelo contrário, vai se sentir mais leve, mais disposto e mais feliz. Por isso, troque a recompensa calórica pela recompensa emocional. Ao invés de oferecer petiscos, ofereça tempo. Brinque, converse, faça carinho. O amor que ele quer não está no prato, está na presença. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando o tutor muda, o pet muda junto. Porque o comportamento do animal reflete o ambiente em que ele vive. Se você está mais consciente, ele fica mais equilibrado. Se você se movimenta mais, ele acompanha. Se você cuida, ele floresce. Quinto, a transformação. Quando o cuidado vira vida. Com o tempo, você vai começar a perceber pequenas mudanças. O fôlego melhora, o olhar ganha brilho, a energia volta, e aquele pet que antes parecia cansado o tempo todo começa a correr pela casa de novo, cheio de alegria. Essas transformações são reais. Veterinários observam que pets que passam por programas de controle de peso têm melhora significativa no humor, na digestão e até na interação com o dono. O corpo volta a funcionar em harmonia. E, mais do que isso, o vínculo entre vocês fica ainda mais forte. Porque, no fundo, o pet entende o esforço. Ele percebe que você está cuidando, mesmo quando nega aquele petisco. E o amor, nesse momento, deixa de ser uma troca de comida e vira uma troca de vida. Sexto, o impacto emocional da mudança. Mas há um detalhe que poucos falam. A obesidade em pets não afeta só o corpo, afeta também o emocional. Animais com sobrepeso tendem a ficar mais apáticos, dormem mais e interagem menos. A vitalidade deles diminui, e quando o peso começa a cair, algo mágico acontece. O comportamento muda junto, o cachorro volta a brincar, o gato volta a escalar e o brilho nos olhos volta a aparecer. É como se o corpo aliviado respirasse novamente. E tudo isso começa com uma decisão simples: cuidar. Cada grama que ele perde é um passo em direção à liberdade. Cada porção equilibrada é uma chance de viver mais. E cada caminhada é um lembrete silencioso de que amor também é responsabilidade. Sétimo, um alerta com esperança. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa. E isso já é metade do caminho. O outro passo é agir. Não espere sinais graves para começar. O tempo é agora. Lembra do dado lá do início? 60% dos cães e gatos do mundo estão acima do peso. Mas a boa notícia é que 60% dos donos também podem mudar essa estatística. Basta começar com pequenas atitudes, medir a ração, trocar os petiscos, caminhar um pouco mais, brincar um pouco mais e principalmente olhar com mais atenção. Porque às vezes o problema não está no que a gente dá, mas no que a gente deixa de perceber. O amor verdadeiro não enche o prato, ele preenche a vida. E cuidar do peso do seu pet é uma das formas mais puras de demonstrar amor. No fim das contas, a obesidade em pets não é sobre aparência, é sobre tempo. Tempo de vida, tempo de amor, tempo juntos. O seu cachorro não entende o que é caloria, ele entende o que é afeto. E, para ele, o seu amor é o alimento mais importante de todos. Então, quando você for servir a próxima refeição, lembre-se, cada grama a menos é um ano a mais de alegria. Cada não que você diz ao excesso é um sim à vida dele. E se tem algo que os veterinários e os tutores conscientes têm em comum, é isso. Todos sabem que o amor, quando é verdadeiro, não pesa. E olha, para quem quiser ajudar o pet a se movimentar mais, eu deixei na descrição algumas indicações de brinquedos e arranhadores que podem estimular a atividade física de forma divertida. Eles são simples, seguros e fazem uma diferença enorme no dia a dia. Se quiser dar uma olhada, é só clicar no link da Shopee que está na descrição. Agora comenta o nome do seu pet e me conta. Você já percebeu sinais de que ele está acima do peso? Compartilha esse vídeo com quem ama os animais e quer aprender a cuidar com mais consciência. Porque às vezes, o que salva uma vida é uma simples mudança de rotina. E se quiser continuar aprendendo sobre saúde, comportamento e cuidados reais, tem outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo. A gente se encontra lá.